Olá, caríssimos estudantes. Vamos para mais uma aula de revisão, para a nossa avaliação conclusiva. Vamos revisar aqui o conteúdo Teorema de Pitágoras e razões trigonométricas no triângulo retângulo. Sou o professor Edilson Tomás de Souza. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações e ficar a par dos conteúdos que a gente vai estar tratando aqui no canal. Então vamos agora dar início, à nossa aula de revisão, onde vamos trabalhar aqui algumas questões relacionadas ao Teorema de Pitágoras. Então, inicialmente aqui a gente vai falar sobre a questão. Você tem um triângulo retângulo, o maior lado desse triângulo, ele é denominado de quê? Então aqui nós temos as alternativas, né? Então a gente já conhece da teoria, que num triângulo retângulo, o maior lado nós chamamos de quê? Nós chamamos de hipotenusa, né? O maior lado sempre é denominado de hipotenusa. Num triângulo retângulo, corresponde a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, quando você divide o cateto oposto pela hipotenusa, você tem uma relação, uma razão que a gente chama de seno. Então, o seno é a razão entre a medida do cateto oposto e a hipotenusa. Uma próxima questão a gente trata a razão entre o cateto adjacente, e a hipotenusa. Então, agora a gente vai fazer a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Essa relação a gente já vai chamar de quê? De cosseno, Então, o cosseno, ele é a razão entre a medida do cateto adjacente e a medida da hipotenusa. Num triângulo retângulo, corresponde a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ou seja, você vai fazer a razão entre coca, lembra do macetezinho que a gente trabalhou? Cateto oposto pelo cateto adjacente é a tangente. Então, a tangente, lembre desse macete, é coca. É a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Os catetos de um triângulo retângulo são congruentes e eles medem cada um 5 centímetros. Quanto vale a medida da hipotenusa? Então, olha que questão interessante. Você tem um triângulo retângulo. Então, a gente tem uma situação de triângulo retângulo em que os catetos desse triângulo retângulo, eles medem cada um 5 centímetros. Então, ele quer saber a medida da hipotenusa. Nós vimos aí uma dica muito importante, já trabalhada, nas nossas aulas. Quando nós temos os catetos com a mesma medida, o valor da hipotenusa vai ser 1 dos catetos raiz de 2. A gente até mostrou isso através da diagonal do quadrado, Então aqui fica muito fácil. A questão aqui, a resposta é letra A. A medida da hipotenusa vai ser 5 raiz de 2. Num triângulo retângulo, os dois lados que formam o ângulo reto, eles são chamados de quê? Eles são chamados de catetos, gente, porque o outro lado é o maior lado, a gente chama de hipotenusa. Outra questão. Num triângulo retângulo, o maior lado, mais uma vez, o maior lado nós chamamos de quê? Nós chamamos de hipotenusa, o que está oposto ao ângulo reto, ao maior ângulo do triângulo. Num triângulo retângulo, o maior ângulo interno, num triângulo retângulo, o maior ângulo interno mede em graus. Bom, se o triângulo é retângulo, o maior ângulo interno, ele vai ter essa medida, 90 graus. Porque os outros dois, quando somados, vai dar também 90, os dois, Em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos, quando a gente somar os ângulos internos em qualquer triângulo, essa soma, a gente já viu na teoria, essa soma vai ser sempre igual, gente, a 180 graus. Aqui nós temos um quadrado, tem lado medindo 8 centímetros. Olhe bem, a medida do lado do quadrado, vamos pensar. A gente tem aqui, vamos desenhar um quadrado, aí ele está dizendo que a medida do lado do quadrado é 8 centímetros. Aí ele pede para a gente calcular a diagonal desse quadrado.
Lembra, eu falei nesse instante. Essa diagonal, gente, ela vai ser igual à medida do lado multiplicada por raiz de 2. É só você aplicar Pitágoras aqui. Mas isso aqui vai aquela dica muito importante, certo? Se eu tenho um quadrado e tenho um lado, a medida diagonal é o lado raiz de 2. Então, aqui a nossa resposta vai ser a letra B, 8 raiz de 2. Se a área de um quadrado é igual a 100 centímetros quadrados, ele está dando a área do quadrado. Está dizendo que a área do quadrado é 100 centímetros quadrados. Agora ele quer saber quanto vale a diagonal desse quadrado. Gente, se eu tenho a área, eu vou ter que primeiro descobrir quanto mede o lado. A gente sabe que a área é a medida do lado ao quadrado. Então, se eu encontrar a raiz quadrada da área, eu vou ter a medida do lado, né, pessoal? Então, ó, a raiz de 100 é quanto? 10. Então, eu descubro que o lado vai ser 10 centímetros. Se o lado do quadrado é 10 centímetros, quem é que vai ser sua diagonal? Vai ser o lado raiz de 2. Beleza? Então, aqui, ó, 10 raiz de 2. Letra C de certo. Vamos para mais outra questão. Se a medida da diagonal, a diagonal de um quadrado, ela mede isso, ó. A diagonal, ele está dizendo que é 7 raiz de 2. Nós vimos nesse instante que a diagonal é o lado raiz de 2. Então, olha o que é que ele está pedindo. O perímetro desse quadrado. Gente, o perímetro que a gente chama de 2P é 4 vezes o lado. É você somar as medidas do lado do quadrado, dos lados do quadrado. Então, se eu tenho que a diagonal é 7 raiz de 2, significa que esse lado, ele é 7. Então, quem vai ser o perímetro? 4 vezes 7. Então, o perímetro vai ser isso aqui, ó, 28. Beleza? Vamos para mais outra questão. Aqui ele já se refere à questão de o cálculo do x aqui. Eu tenho uma figura, né? Esse triângulo aqui, que ele é retângulo, vocês podem observar, ele é retângulo aqui, e ele pede para você calcular a medida aqui do x. Gente, esse é um triângulo retângulo. Eu tenho aqui, ó, um cateto vale 3, outro cateto vale 4, e ele quer descobrir a hipotenusa. Lembra do triângulo pitagórico que a gente falou? Aquela relaçãozinha, ó, 3, 4, 5. Cateto, cateto e a medida da hipotenusa. Né? Então aqui, ó, se eu não quiser aplicar o teorema de Pitágoras, eu já mato aqui direto que o valor de x aqui vai ser quem? Vai ser 5. Né? É aquela dica, a dica que eu coloquei para vocês já em aulas passadas aí, a dica, né? Se eu tenho um cateto 3 e um cateto 4, a hipotenusa vai ser 5. Pode aplicar o teorema de Pitágoras que você vai encontrar isso aí. Mas essa dica é muito legal, ela é muito legal. Vamos mais aqui. No triângulo retângulo, o maior lado está oposto ao ângulo reto. E ele se chama o quê? Mais uma vez, ó, hipotenusa. Outra questão. Calcular o valor de x nesse triângulo retângulo abaixo. Pessoal, olha, vai para a dica, pessoal. Que dica massa aquela que eu já apresentei para vocês. Eu tenho um triângulo retângulo, agora os dois catetos têm a mesma medida. Lembra isso aqui, ó, isso aqui nos lembra a diagonal do quadrado. Ou seja, essa medida de x vai ser esse cateto, raiz de 2, gente. Muito fácil, para você não ter que estar usando lá o teorema de Pitágoras, aplicando aquela relação, né? Você pode encontrar isso aí rapidinho pela dica. Outra questão, gente. No triângulo retângulo, os dois ângulos agudos somam quanto? Pessoal, só relembrando, se eu tenho um triângulo retângulo, tá? Um dos ângulos é reto, é 90 graus. Então, esses outros dois ângulos, que eu vou chamar aqui de alfa e de beta, esses outros dois ângulos, quando eu somá-los, eles são complementares, pessoal. A soma deles dois vai dar 90 graus. Então, eu vou ter aqui, ó, no triângulo retângulo, os dois ângulos agudos, eles somam 90 graus. Né? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, né? Então, se eu já tenho 90 aqui, a soma desses dois vai dar 90. Beleza?
Vamos aqui mais outra questão. Olha que massa. Lembra da dica, pessoal? Aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? É um quadrado, porém aqui eu posso ver isso como um triângulo retângulo. Ó. 10, 10. Quem vai ser essa hipotenusa? Vai ser 10 raiz de 2. Então, ó, a medida de x aí vai ser 10 raiz de 2, beleza? Outra questão. Ó, aqui ele está dando, pessoal, preste bem atenção. Calcular o valor do perímetro desse quadrado abaixo. O que ele está dando aqui é a diagonal. Pessoal, se ele deu a diagonal, o que é a diagonal de um quadrado? É o lado desse quadrado multiplicado por raiz de 2. Então, se eu tenho aqui 5 raiz de 2, se a diagonal é 5 raiz de 2, quer dizer que esse lado do quadrado mede 5. Como o quadrado tem 5 lados, o perímetro dele vai ser 4 vezes 5. Então, o perímetro dele vai dar quanto? 20. Beleza? Letra C de certo. Vamos adiante. Novamente aqui, ó, nós temos um triângulo retângulo. Ele está pedindo aqui para nós calcularmos a medida da diagonal desse quadrado, que ele chamou de x. Como ele deu esses dois catetos aqui iguais, esse x vai ser um dos catetos raiz de 2, galera. Letra A resposta, tá? Próxima questão. Calcular o valor da área do quadrado abaixo, sabendo que a diagonal dele mede 4 raiz de 2. Pessoal, se a diagonal desse quadrado é 4 raiz de 2, significa que cada lado desse quadrado vale 4. Ele está pedindo para a gente calcular a área do quadrado. O que é a área do quadrado, professor Edilson? É o lado ao quadrado. Então, a área vai ser 4 ao quadrado. O valor da área aí vai ser 16. Letra B. Beleza? Pessoal, aqui uma questão interessante para a aplicação do Teorema de Pitágoras. Ele diz assim, ó, calcular o comprimento da escada mostrada na figura. Eu tenho aqui uma espécie de um edifício, né? A altura do edifício é 15 metros, né? Vamos ver isso aqui como 15 metros, né? Ó. Aqui eu tenho uma escada, né? Que está apoiada, né? Ó. Ela está apoiada aqui no edifício. E a distância do ponto de apoio dela para cá é de 8 metros. Então, está pedindo aqui para a gente calcular o comprimento dessa escada. Então, nós podemos aplicar aí o Teorema de Pitágoras, né? Você sabe que o Teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa, a hipotenusa aqui para mim é x, então eu vou fazer, ó, o quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma do quadrado dos dois catetos. Então eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado vai ser igual, 8 ao quadrado é 64, mais 15 ao quadrado é 225. Então x ao quadrado vai ser igual a quanto? A 289. Tirando aqui o quadrado, eu vou ficar com x igual a raiz de 289. Então, a medida desse x aí, gente, vai ser quanto? 17. A raiz de 289 é 17. Beleza? Vamos para mais outra questão. Essa questão é bem interessante. Ela diz assim, ó. Uma bolinha é largada no ponto A, como vocês podem ver aqui, né? A bolinha vai ser largada aqui e vai parar no ponto B, ó, ela vai parar aqui no ponto B, conforme a figura abaixo. Qual é a distância percorrida pela bolinha? Então, veja só, a bolinha, quando ela é largada aqui, ela vai descer aqui, ó, nesse plano inclinado, aí depois ela vai se movimentar até aqui, né, até parar. Então, perceba aqui, ó, essa medida aqui é 60 centímetros, a altura que a bolinha está. Essa medida aqui, vamos pensar isso aqui como um triângulo retângulo, tá? É 25. Então, olha só, o que é que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos descobrir essa medida aqui, tá? Vamos descobrir essa medida aqui. A ideia aí é descobrir essa medida. Só que, olhem bem, essa medida aqui, ela está em centímetro, essa daqui também está em centímetro, né? Todas as duas aqui estão em centímetro. Então, a gente vai passar isso aqui para metro, para facilitar. Se eu tenho 60 centímetros, vamos dividir isso aqui por 100, vai dar 0,60 metro. Essa outra aqui vai dar 0,25 metro, né? Quando a gente divide por 100, então significa aqui que eu tenho 0,6 aqui e aqui eu tenho 0,25.
Então, eu vou descobrir essa medida aqui, que eu interroguei, que eu vou chamá-la de x, que eu transformei tudo em metro, né? Então, eu vou fazer assim, ó. X ao quadrado, porque ela é hipotenusa, vai ser igual a 0,60 ao quadrado mais 0,25 ao quadrado. Então, eu vou ter que x ao quadrado vai ser igual 0,60 ao quadrado, pessoal. Você vai fazer essa continha, 0,60 vezes 0,60 vai dar 0,36, né? Então, isso aqui dá 0,36 mais 0,25 vezes 0,25. Quanto dá? Dá 0,0625. Agora você vai somar essas duas medidas. Então, somando 0,0625 com 0,36, nós vamos obter esse valor aqui, ó. 0,4225. Se nós colocarmos isso aqui na raiz, ó, x é igual a raiz quadrada de 0,4225. Se nós formos extrair essa raiz aqui, gente, ó, isso aqui vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 0,25. Pode fazer 0,25 vezes 0,25, que você vai encontrar um valor 0,25, 0,65 vezes 0,65. Não, pessoal, desculpa. É zero, a raiz aqui é 0,65, viu? 65, desculpa. Se eu pegar 0,65 vezes 0,65, vai dar 0,4225. Então, a nossa resposta aqui, ela vai ser assim, ó. Essa medida aqui vai ser 0,65. Quando eu somar com essa medida aqui, que é 2, vai dar 2,65. Letra D, ok? Próxima. Aqui nós temos uma questão em que ele diz assim: a figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura. Pronto. Esse edifício tem 15 metros de altura. Qual é o comprimento da escada que está apoiada, encostada na parte superior do prédio? Que é o comprimento dessa escada. Ele deu essa distância aqui de 8 metros. Então, a gente vai aplicar Pitágoras. A gente vai dizer que x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. X ao quadrado vai ser igual a 64 mais 225. X ao quadrado é igual a 289. X vai ser igual a raiz de 289. X igual a 17, a raiz de 289, né, pessoal? Então, aqui, ó, letra C, similar a outra questão que a gente tinha trabalhado. Quantos metros de fio são necessários para puxar a luz, né? Olhem bem, de um poste de 6 metros de altura até a caixa de luz, que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste. Olhem bem, quantos metros de fio são necessários para puxar a luz de um poste de 6 metros de altura? Esse poste, ele tem 6 metros de altura. Então, a gente vai puxar a luz daqui do poste até a casa, tá? E esse poste, né, até a caixa de luz, tá aqui a caixa de luz, que está ao lado da casa e a 8 metros da base do poste, quer dizer, aqui vale 8, né? Então, a gente vai descobrir essa medida aqui, ó, x. Então, a gente faz. Ela é hipotenusa, então a gente faz x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, né? Quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Então, vai ficar aqui, x ao quadrado igual 6 ao quadrado dá 36, 8 ao quadrado dá 64. Então, vai ficar x ao quadrado igual, aqui dá 100, né, pessoal? Aí, aqui eu tiro o quadrado, coloco a raiz. Então, isso vai me dar o quê? Que x vai ser igual a 10. Então, ó, letra A. Vou precisar de 10 metros de fio, beleza? Olha essa outra questão interessante. O portão de entrada de uma casa, ele tem 4 metros de comprimento. Quer dizer, ó, isso aqui, ó, é o comprimento do portão, 4 metros. E ele tem uma altura de 3 metros. Então, a altura do portão aqui, ó, é 3 metros. Aí ele diz
Que comprimento teria uma trave de madeira que se estendesse do ponto A até o ponto C? Pronto, eu tenho aqui, ó, ponto A, ponto C, e aqui você tem a trave de madeira, né, que está sendo colocada. Pessoal, olha a dica, que coisa maravilhosa. Nós temos aqui, ó, cateto 3, cateto 4, hipotenusa vai ser 5. 3, 4, 5. Não precisa nem ir direto lá no Teorema de Pitágoras, a gente vai pela dica, né?